Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre aquele fiagro da Quineia que eu falei para vocês nos últimos vídeos que dá a impressão que a Quineia sabe de alguma coisa que a gente não está sabendo, que é aquele é o tiro porrada e bomba, né? Desse fiagro Copa 11, que é o fundo fiagro Ultra High Yield da Quineia. E vamos lá, vamos falar mais um mês a gente acompanhando esse vídeo. Esse fundo é um fundo que, em tese, não tem tanta visualização assim, porque ele é um fundo. Primeiro, ele é um fundo para investidor qualificado, né? Então, o fato dele ser para investidor qualificado, isso meio dá uma travada nos investidores. E outro ponto, a cota dele é negociada a quase R$ 1.000. Então, não é tão barato assim participar desse fundo. Mas é isso, pessoal. É importante. Eu trago ele aqui até para mostrar o porquê que eu venho falando que o mercado, eu acho que exagerou na questão de falar dos fiagros, né? A gente pega alguns analistas que desceram o cacete em fiagro, falando que tem alguns que falando que é somente caloteiro que investe, que na verdade que investe não, né? Não chamando o investidor de caloteiro, mas somente quem pega o crédito é caloteiro, porque como as taxas do Fiagro são mais altas, acaba que ela só pega quem não conseguiu, por exemplo, pegar empréstimo no Banco do Brasil, em outros locais, pegar plano safra, por exemplo, o que é uma grande baboseira, porque o plano safra não tem dinheiro para todo mundo. Então, o mercado de capitais ele é a porta e é o motor de alavancar o setor do agro. Então, cada vez mais a gente vai ter isso. Então, não se assustem, pessoal. É o seguinte, a gente tem que, obviamente, a gente tem sempre que se manter vigilante, mas não se assustem, tá? Então, ele é um fundo pequeno, né? Tem 352 milhões de patrimônio, 4 mil cotistas. Ele caiu um pouco em relação ao mês passado, acho que ele tinha mais de 4 mil, agora ele está com 3.995. Pagou 8,04 por cota, pagou menos do que o mês passado. Eu já vou mostrar alguns motivos do que eu acho que foi isso. Olha a carteira dele. CDI mais 7,55 e IPCA mais 12. Principalmente esse daqui, né, pessoal? CDI mais 7,55, e isso é, em tese, um dos motivos que eu acredito que fez o rendimento cair, exatamente porque a parcela de CDI é maior no fundo, então acaba que a queda da Selic ainda mais caiu agora em março de novo, mais 0,5%, isso afeta a quantidade de dias úteis de fevereiro. Então ele é um fiagro que ele procura ativos oportunísticos, ele tem prazo de 6 anos, então não é um fundo para investimento de longo prazo, é para ganho agora e depois encerrar, tá? Então ele tem a parte de alocação dele, vou descer aqui, acho que é mais fácil de olhar, 62% do PL em CDI, 7,58%, 6,97% dos CRAs, desculpa, CRAs em IPCA mais 11,60%, FDIC 20% ele aumentou, FDIC, CDI mais 7,6%. No mês passado ele estava com uma quantidade grande de caixa, ele alocou esse caixa, a gente já vai mostrar as alocações que ele fez, mas para mim a grande questão do rendimento ter sido menor foi esse, né? É o CDI mais baixo. Bom, aqui o que ele fez alocação esse mês, ele comprou 20 milhões desse FDIC, CDI mais 7,60. E aqui, pessoal, ele estava o mês passado em estruturação, em janeiro, com esse CRA Monte Carlo, que é de desenvolvimento, de combustível, de rede de postos de combustível. Porém, ele estava com estruturação de 35 milhões. Eu não entendi por que eles investiram 60. Eles estavam estruturando 35 milhões. Não sei porquê, não tem nenhuma explicação aqui do porquê que eles aumentaram, mas eles aumentaram CDI mais 7. Ainda estão em estruturação 2 CRAs, um de nutrição animal, um de agroindústria. Ambos um CDI mais 11. Acho que eu nunca vi um desse daqui, CDI mais 11. A gente já viu bastante PCA com os high yield, né? Agora CDI mais 11 é bem puxado. E um CDI mais 7 com volume de 30, 60 milhões somados. Então, pessoal, isso que eu falo para vocês. Será que a Quineia tá vendo algo que a gente não tá vendo? Sabe de alguma coisa que a gente tá vendo? Porque não tem muito sentido o fundo
ter uma carteira tão agressiva, sabendo que o setor vai sofrer tanto esse ano. Então, obviamente vai sofrer, mas pelo visto aqui nem enxerga que não vai ser tanto assim. Tá? Que a gente consegue ver o resultado caindo em fevereiro, exatamente por causa dos dias úteis de fevereiro menor, resultado ele. E aí, pessoal, a gente chega no ponto que eu falei para você, acho que para vocês no primeiro ou no segundo mês que eu analisei esse fundo, que em tese o resultado dele não era para ser os 10, nem próximo disso, porque a gente estava falando de mais ou menos R$ 8 por cota, exatamente por causa da estrutura do fundo. Então, o meu sentimento é que ele vai pagar entre R$ 8 e R$ 9 por cota, e isso faz com que o preço dele seja adequado. Veja, ele saiu lá em cima na cota de mercado no início, né, dele, lá em janeiro, e aqui lá no meio de janeiro ele já se adequou, então ele está abaixo do valor patrimonial e eu acho difícil ele subir, porque ele não está entregando a ponto de compensar o risco. De compensar isso, se é um barulhinho aqui no fundo, pessoal, a ponto de compensar o risco. Então, ele vai precisar se adequar ou ele vai ter que aumentar o retorno dele, o que eu acho difícil. Embora, entrando esse cara aqui, a gente está falando de IPCDI mais 11, o fundo hoje está com PL, ele vai entrar mais 10% do PL, subindo aqui, a carteira está em 7,5. Obviamente esse aqui vai puxar um pouquinho para baixo, mas esse aqui vai puxar muito para cima. Então pode ser que isso faça um aumento do rendimento, mas mesmo assim, com o CDI em queda também vai ter um lado puxando para baixo e outro lado puxando para cima. Então, mas eu acredito que ele vai oscilar nessa fase aqui de R$ 8 a R$ 9 por cota. Tem uma reserva pequenininha aqui para pagar, né, para distribuir. Pequenininha, de 12 centavos. E aqui, pessoal, eles falam sobre a questão que o resultado foi impactado por coisas pontuais e não relacionadas à inadimplência, que eles falam o porquê dessa queda aqui, principalmente a questão de, eles até colocam que destacamos, deixa eu pegar aqui, destacamos que as operações seguem adimplentes, e no mês de fevereiro, como eu falei, tivemos menos dias úteis, né, o que contribui para uma baixa rentabilidade, e ainda a parte que foi alocada, eles colocaram Fiagro Indigo, pessoal, mas eles erraram aqui, é FIDIC Indigo, não é Fiagro, tá? Quem errou aqui no relatório errou escrito aqui. É FIDIC Indigo, ele ainda não distribuiu proventos, então que vai ser somado ao resultado, vai ser somado 80 centavos por cota. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, ele vai oscilar aqui com essa carteira entre R$ 8,50 a R$ 9 por cota. Tá? E aí provavelmente a gente deve subir o valor de mercado dele aqui para perto de uns 980, 970, 975, 980 reais, ainda abaixo do valor patrimonial, tá? Que mais aqui? Aqui é a carteira do fundo. Veja que é FIDIC, tá vendo? FIDIC Indigo, não é Fiagro, não tem nenhum Fiagro na carteira. Posição dele, tá? A maior parte é alocada em bioenergia. CDI, a maior parte do que a gente já viu lá de indexador. Então, acho que essa parte de distribuição de combustíveis entrou agora, né? Com o FIDIC, e aqui tá vendo? É FIDIC, não é Fiagro não. Bom, pessoal, esse aqui é um vídeo rápido do Copa 11, né, que eu trago ele sempre para vocês, por mais que dificilmente vai ter cotista dele aqui que me assiste, mas o fato é trazer para vocês para mostrar que o setor agro ele é resiliente pra caramba, pessoal, não se esqueçam disso, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.